Muito bem-vindos a todos. Gosto muito de conversar com os outros. Acho que a fala é um dom por excelência divino. No entanto, esforço-me para conversar bem. É do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos, ainda sobre a desigualdade das riquezas. Pergunta 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos podem gozar dele se entenderem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraz, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil fica por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. E uma pergunta complementar: será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Uma grande verdade. Quando que a gente vai aprender? Bom, no livro O Céu e o Inferno, nós lemos da última vez, começamos a ler a mensagem de Verger, que foi assassino do arcebispo de Paris. E ele estava muito perturbado. A evocação foi no mesmo dia da execução, nada mais a esperar, né? Estava muito perturbado e pede para acalmar, para rezar, mas ele estava muito abalado e só conseguia ver e estava morrendo de medo da pessoa, do bispo, né, que ele tinha assassinado. 3 dias depois, eles voltam a evocar e perguntam: você se reconhece melhor agora? Já sei que não pertenço mais a esse mundo e não o deploro. Me pesa o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei também que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Eles perguntam: está sendo punido pelo crime que cometeu? Sim, lamento o que fiz e isso me faz sofrer. Qual a sua punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja, pelo orgulho, enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve se esforçar sempre por dominar as más paixões, que eu, aliás, não fiz. Qual a sua sensação quando o evocamos? De prazer e de temor, por isso que não sou mau. Em que consiste ter prazer, tal prazer e tal temor? É o prazer de conversar com os homens e poder, em parte, reparar as minhas faltas, confessando-as, e temor, que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino.
Deseja reencarnar na Terra? Eu até peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. Monsenhor Cibur, que foi o assassinado, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais, que posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para não lhe aumentar os sofrimentos. Aí ele estava presente na evocação, porque o receio de vê-lo já era um sintoma de remorso, já era um castigo. O homem que mata sabe que ao escolher nova existência, nela se tornará assassino? Eles perguntam. Não, ele sabe que escolhendo uma vida de luta tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. E aqui vem uma explicação de Kardec. A situação de Verger ao morrer é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ao seu remorso, mas outros espíritos em circunstâncias idênticas são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. A enormidade do delito Verger acrescentara a agravante de não ter se arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma, e repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não o impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas é o alarme dessa consciência desprezada durante a vida que ora se lhe faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como salvador do inferno e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de sê-lo por questões de horas mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança, algumas vezes, operada nas ideias de um criminoso endurecido e impenitente até a morte, se o trespasse não lhe fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência, não haver espíritos maus. O arrependimento é muitas vezes tardio, e daí a dilação do castigo. A obstinação no mal em vida provém às vezes do orgulho, que recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Roto esse véu, súbita luz o aclara e ele se encontra senhor de sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo a lhe serem preciso novas provações para se corrigir. É isso. Mas ele estava numa boa situação, porque 3 dias depois ele já está bem mais ciente das coisas e já se arrependeu, já pensa em resgatar esse erro, né? E, por outro lado, o Monsenhor que foi assassinado,
já também já perdoou, então está uma situação bastante tranquila. Vamos terminar então as nossas leituras com a trovinha de Ricardo Júnior, no livro Trovas do Outro Mundo. É uma psicografia de Chico Xavier. Cultura quanto mais alta, mais serviço tem por dom. Entendimento não vale se não pratica o que é bom.